O julgamento da grande prostituta. Olá, alunos! Hoje nossa aula é a lição 10. Essa lição ela vai contemplar e estudar o capítulo 17 e 18. E ela está dentro da compreensão do estudo de Apocalipse, dividido em 7 partes. Portanto, nossa lição hoje abre um novo ciclo, o 6º ciclo. Como esse livro é um livro simbólico, é um livro cifrado, e o autor João está preso na cidade de Pátmos justamente porque crê no único Deus, no Deus Altíssimo, porque ele é um cristão. E ele está oprimido e preso por um governo, que é o governo do Império Romano, que dominava o mundo da época. Ele está condenado, mas lá Deus o conforta, o consola, dá visões a ele e pede para ele escrever. E ele escreve as igrejas que ele deixou, que são as igrejas da Ásia Menor. Ele escreve mostrando aquilo que Deus está entregando ao seu povo. Por quê? Porque como ele, outras pessoas estavam sofrendo e muitos já haviam sido torturados, já estavam mortos, eram mártires por justamente não se curvar a esse governo do Império Romano. Então, Deus dá a ele visões simbólicas que ele vai escrever. Quando ele vai falar da justiça que Deus está mostrando que fará, ele está também falando e se protegendo. Então, esse é um livro escrito debaixo de muita pressão e que a gente precisa ver que tem muitos símbolos e precisa compreender a simbologia. A simbologia desse livro está de acordo com todos os outros livros que nós estudamos, assim como qualquer livro na Bíblia. É a Bíblia que vai se autoexplicar. Então, conhecer as profecias antigas e mostrar a coerência delas com este livro, com esta lição, significa compreender a veracidade e de quem se fala sobre esse tema. A queda da grande prostituta. Então, traduzindo agora para a gente aqui. A grande prostituta não se trata de uma pessoa grande, se trata daquilo que envolve aquela cidade, aquele império que ali se coloca. Assim como em outras épocas na Bíblia se teve o povo de Deus oprimido por um governo, por uma estrutura, e Deus o libertou. Também agora, nesse tempo de João, vai acontecer. Nós já vimos isso ali no Egito, quando o povo estava oprimido por Faraó e Deus o libertou. Então também já vimos, de novo, mais uma vez, ali na Babilônia, no tempo de Daniel, nós vimos, foi relatado, inclusive usando também de simbolismo, de visões, e nós vimos Deus libertando. E Daniel estava numa cidade que era Babilônia. Ele estava nesse império babilônico. E Babilônia é uma cidade, mas ela está dentro de um sistema, ali na Mesopotâmia. Era muito próspera, estava banhada pelo rio Eufrates, cortada pelo rio Eufrates, tinha muitos afluentes, portanto, ela tinha prosperidade e ela comandava a região e o mundo da sua época. Foi um momento áureo, mas também Deus fez justiça e não deixou que ela oprimisse o povo de Israel, ou seja, o povo de Deus. Agora, nesse momento em que João está vivendo, não vai ser diferente, mas é tratado como prostituição. Prostituição traz a ideia de infidelidade. E do que então João está falando? João está falando de Babilônia. Babilônia tinha muitos ídolos, tinha muitos deuses, tinha inclusive culto à fertilidade. Se a produção, se a economia ela é rural, então ela é agrária, então a fertilidade é importante. E quem se apazigua com os deuses, essa pessoa é uma pessoa que domina a situação, domina o clima, domina a colheita.
Mas o nosso Deus, ele é único. Nós servimos ao único Deus, o Deus eterno, o único Senhor dos senhores. Então, quando alguém se coloca diante desses deuses, essa pessoa se prostitui espiritualmente. E não só espiritualmente, mas também moralmente. Porque, como eu disse, o culto à fertilidade tinham lá as prostitutas e quem se prostituísse com aquelas mulheres estava então fazendo suas oferendas ao Deus da fertilidade. Logo, a idolatria, ela trazia a imoralidade, mas ela também trazia a morte, porque imperadores que se curvavam a esse tipo de religião, esse governo, se sentiam deuses e também eles desejavam que outras pessoas se curvassem a ele, porque se ele era Deus, então as pessoas tinham que se curvar. E os cristãos que não se curvavam, os filhos de Deus, os filhos de Israel que não se curvavam, eles seriam mortos. Então traz violência, mas não só violência, traz autoritarismo, traz a desapropriação dos seus bens e ser banido daquele lugar ou morto. Então veja, é muito prejuízo. E no tempo de Nabucodonosor, isso aconteceu. E a memória do povo de Israel, ali no ano 95 com João, está muito vívida sobre isso. Então, se João falar sobre Babilônia, o povo vai se lembrar. A quem receber a carta vai associar. Mas se Babilônia não existe mais, esse enigma Babilônia, ele quer dizer o que, esse simbolismo? Para essa época, quer dizer o Império Romano, Roma, a cidade de Roma que concentrava também idolatria, também muitos deuses. E também existiam pessoas se curvando ao rei, ao culto, ao imperador, lembrando que lá na Babilônia, muitas pessoas se curvavam e morriam. Ali em Roma não é diferente. Se não agradar ao rei, morre. Então, quem não prestar culto ao rei, também morre. Então, veja que quando o próprio João fala da grande prostituta, isso está muito claro. Mas o julgamento que Deus está fazendo sobre essa cidade é sobre tudo que lhe aconteceu. Então, se ela é o centro do governo romano que conquistou o mundo da época, Deus então está fazendo uma demonstração de poder e colocando abaixo e mostrando que ele se desagrada daquilo que está sendo feito com o seu povo. Portanto, é um conforto, é um consolo que Deus está dando a João para que ele suportasse aquela estadia onde ele estava, porque ele estava preso na ilha de Patmos, sofrendo, mas também que ele pudesse enviar essa literatura para aqueles que estão na Ásia Menor, que estão também sofrendo prisões, torturas, e muitos mártires já estavam mortos. Logo, a morte era uma realidade, o consolo era evidente. Essa carta é muito apropriada para a gente no tempo de hoje, porque também a gente está cercado de morte, a gente está vendo aí a situação e nós também precisamos de consolo. Então, que você aproveite bem essa lição, sabendo que o nosso Deus é Deus que não esquece da sua oração e não deixa de te confortar. Vamos então agora nos concentrar e entender aquilo que o povo da época de João já conhecia, e quando João então mencionasse rapidamente, as pessoas iriam entender. Por exemplo, se hoje eu falar de Pelé e eu falar de Maradona, todo mundo sabe que a gente está falando de um jogo de futebol. É a mesma coisa, se nós entendermos o simbolismo que aqui está, as pessoas da época rapidamente associavam. Nós vamos ver que nesse capítulo 17, o anjo que está derramando as taças de ira, um deles mostra para João essa cena que está sendo descrita agora. Uma mulher sobre uma besta, sobre uma fera com várias cabeças, com chifres, e ela está com uma forma sedutora, porque ela é uma prostituta, tem um rótulo na sua cabeça, dito que ela é prostituta, e também ela está com uma taça na mão.
Essa figura que nós estamos vendo, ela é bem entendida por esse povo que convive com João. Porque lá na cidade de Roma, todos sabiam que a cidade em si, ela era deificada. Significa que ela era considerada uma deusa, que ela protegia as outras cidades do império. E também era entendido que naquele lugar tinham muitos templos. Então Roma era chamada de cidade eterna. Mas ela também representa bem, ela era sedutora, porque quem vai servir a esses deuses, vai também, o comércio e a política vão se beneficiar da forma como esse Deus, o imperador, vai fazer negócios e vai ter a sua prosperidade. Então, nós conhecemos bem, aqui na nossa terra, cidades que são idólatras e que são levantadas com esse propósito. E o comércio que está ao redor, vendendo lá os seus ídolos, as suas lembrancinhas, né? Todo mundo leva vantagem, o turismo nessas cidades. Então, a mesma coisa que acontecia. Roma era conhecida como uma cidade sedutora. Entrou, você tem lá muita coisa para gastar, para comercializar, não é? Para distribuir para o mundo da época. Mas a figura descrita no capítulo 17 é de uma mulher que tem um rótulo. É a primeira coisa que chama atenção, né? Porque está escrito ali, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então, por que é abominável? Porque prostituição faz uma associação com a ideia de infidelidade. Se Deus é eterno, prostituição é você se dividir com outros deuses. Então, ela traz essa ideia. Se a gente lembrar e comparar agora com a outra figura que o capítulo 12 mostra, a igreja, que é uma mulher grávida, ou seja, que tem dentro dela o Espírito Santo, que é perseguida, mas ela é fiel a Deus, ela está vestida de branco, ela é reluzente, portanto, ela é pura. Essa imagem é exatamente contrária, que é a prostituta. Então, a prostituta, que ela está sentada sobre as águas, sobre os povos, sobre os mares. Essa ideia de água e mares. Então, nós temos lá Roma, a cidade de Roma, que tem domínio sobre outros povos e nações, porque, como eu disse, ela dominava a época. Fala de 7 cabeças, de uma besta, ou seja, desse animal com 7 cabeças, que são os reis vigentes. 10 chifres, que são reis futuros. Por que chifres? Porque o próprio texto vai dizer que esses reis futuros iriam acabar com ela, com a prostituta. Deus ia permitir isso. E ela tem uma taça na mão. A taça traz a ideia de comunhão, mas ela tem dentro dela ali sangue, vinho, ela é violenta, ela se serve, ela tem comunhão com aquilo que faz alianças com aquilo que é violento. Portanto, as outras cidades, assim como a cidade que Herodes governava, ele assumia essa violência. Então, a gente tem lá a idolatria, a imoralidade, o martírio, a violência e os negócios. Então, reis e mercadores, comerciantes, estão ao redor, estão seduzidos e embebidos por ela. Porque qual é o negociante que não vai buscar um grande negócio? E se em Roma tem tudo isso por conta desse culto ao imperador, é importante. Mas lembre-se, a própria cidade, ela afronta Deus, ela é deificada, ela é considerada um Deus. Então, se ela é o próprio Deus, Deus vai fazer com que ela seja vencida pelo Cordeiro. Então há um simbolismo aí. Assim como Babilônia, ela desapareceu do mapa, e aí a revista vai mostrar várias profecias antigas em que isso aconteceu. Deus está mostrando para aquele momento, para Roma, que ainda está funcionando, que o futuro dela será igual ao de Babilônia. Então é importante a gente conferir e ler as profecias que apontam Babilônia, porque é isso que Deus está dizendo. E é nesse sentido que nós vamos entender. Por isso será destruído, por isso será feito justiça,
porque ela derramou sangue de profetas, dos filhos de Deus, dos mártires. E a Bíblia também nos confronta com Romanos 6, 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, haverá destruição, significa haverá justiça, e nenhum Deus pode prevalecer. Portanto, o simbolismo de Babilônia destruída, que já aconteceu, agora o simbolismo que é Roma, ela também será destruída. Ou seja, não é a Roma cidade, que nós sabemos que ela existe e ainda tem arqueologicamente tudo lá comprovando a existência desse templo, mas toda Roma, tudo aquilo que se colocar como Babilônia, toda cidade, todo império, todo sistema que se colocar em oposição, que se colocar como Deus e que seduzir as nações. Nesse sentido, escravizar as nações. O comércio dessa cidade incluía comércio de vidas, era chamados os mercadores de alma, que eram as pessoas que comercializavam os escravos. E nada disso é o propósito de Deus. E aí a gente vai ver o que as profecias mencionavam. Lembrando que tudo que se fala como Babilônia, na verdade é Roma, o lugar onde o apóstolo João está. Nós vamos ler o capítulo 51, no verso 7, do livro de Jeremias, que diz assim: a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra, do seu vinho beberam as nações. Por isso as nações enlouqueceram. Então Deus está falando que Babilônia era um copo de ouro. E aí a gente vê na imagem desta mulher também uma mulher com uma taça de ouro. Então essa é a explicação da figura. Mas eu quero fazer agora uma associação com você, uma lembrança. A cidade de Babilônia, as prostitutas tinham na sua testa marcações. Então quem passasse por uma prostituta saberia que ela é prostituta. E essa figura, ela mostra em oposição ao Filho de Deus, porque no capítulo 7, nós vamos nos lembrar que Deus mostrava os filhos de Deus com o nome do Senhor na testa, capítulo 7, verso 3. Agora aqui, nesse capítulo 17, verso 5, diz que a prostituta tem um rótulo e que diz que a grande prostituta, mãe de todas as prostituições. Então, Roma é vista assim, é vista como marcada para a destruição. E por que está colocado aqui como prostituição? Porque ela usurpa a prioridade, a adoração ao Senhor. Então, nesse sentido, ela conduz os povos à infidelidade ao Senhor. Vamos então para o nosso próximo item. Tópico 2. Outro anjo anuncia o decreto celestial. Nesse capítulo, outro anjo vai mostrar a João a condenação, o decreto celestial de Babilônia, ou seja, da prostituta de Roma. E vai ser dito então aqui pelo simbolismo da profecia de Jeremias no capítulo 50, no verso de 8 a 9. Ele diz assim: fugi do meio da Babilônia e saí da terra dos caldeus, e sede como os carneiros diante do rebanho, porque eis que suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela. Dali será tomada, as suas flechas serão como de valente herói, nenhuma tornará sem efeito, ou seja, todas a atingirão. Então, haverá destruição. E também o capítulo 51, do verso 8 e 9, diz que o que acontecerá com a Babilônia, que ela vai ter grande dor, que haverá um momento em que diz: caiu a Babilônia.
Esse termo caiu a Babilônia, ele se repete no livro de Apocalipse. Mas há uma orientação, assim como foi dada a orientação para que o povo saísse da Babilônia no capítulo 50 de Jeremias, agora o capítulo 18, no verso 4 e 5, diz assim: saiam dela, meu povo, para que vocês não sejam cúmplices de seus pecados. Dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Então, a orientação que Deus está dando é que ele vai destruir. Ou seja, o momento futuro, o momento final, toda vez que eu e você estivermos diante ou imersos em situações de grande idolatria, e sendo inclusive penalizado por servir a Deus, por se curvar apenas diante de Deus, correndo risco de vida, assim como Daniel um dia correu, lembre-se, a orientação é saiam. E no nosso livro de Salmos, Davi já havia dito isso, né? Não se assente na roda dos escarnecedores. Não se associe. O livro de Provérbios fala isso o tempo todo. Mas aqui mostra, não se associe porque será destruída. Não se associe porque também ela não estará de pé. Então, glória a Deus, porque o nosso Deus é justo, o nosso Deus enxerga a fidelidade do seu povo e ele não deixa para sempre essas injustiças, como estava acontecendo ali no tempo de João. E por isso, ele é um livro, como todo livro da Bíblia, que serve para o momento que estamos vivendo e para qualquer momento que vamos viver. Mas é bom lembrar que lá em Roma havia impostos abusivos. Aquela rota de escravos trazia grande pressão. Então, o capítulo 18, no verso 7, há um texto que diz assim: estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Ou seja, a sua arrogância. Então, Roma, ela era arrogante. O que a Bíblia diz? Que a arrogância, o orgulho é o princípio da queda. Então, não seria diferente. Aquela situação que acontecia ali com os reis, com os mercadores da terra, eles próprios veriam a destruição. E o capítulo 18 vai apontar isso, que a destruição vai ser tão grande. Nós sabemos que destruição é essa. É aquela que a 7ª taça da aula passada mencionou, no capítulo 16 de Apocalipse, que serão terremotos, serão trovão, relâmpagos, saraiva, chuva de saraiva, de pedras sobre o povo. Será tão grande a destruição que os mercadores, ou seja, o comércio do mar, os reis que negociavam seu poder político sobre aquele lugar vão ficar chocados. Mas a palavra de Deus diz no verso 4: saia dela, meu povo, saia de Roma, que não participe dos seus pecados. Então é importante a gente se lembrar e fechar esse tópico lembrando disso. Os pecados de Roma, dessa cidade que se sente deusa, se coloca como deusa e que leva tanto à idolatria, com ela vem a ganância, a imoralidade, a violência e a opressão de vidas, que é a escravidão. Não vamos nos esquecer que toda idolatria ela é um abismo que nos joga para outro abismo. Já diz a palavra, um abismo chama outro abismo. No capítulo 18, a forma como vai se manifestar esse dia é colocado aqui, é por praga, morte, pranto e fome. Então diz o verso: portanto, num dia virão as suas pragas, morte, pranto, fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que julga. Ou seja, um grande incêndio vai acontecer. Queimar com fogo é significativo. Significa que você não vai poder reconstruir. Vai ser consumido na sua essência.
tudo aquilo que é queimado e não pode ser recolocado, não pode ser cobrado. Se você lembrar bem, o sacrifício, quando o cordeiro é queimado, é porque o seu pecado simbolizado ali no cordeiro, ele não mais lhe será cobrado, o perdão completo. Mas aqui, quando a cidade vai ser queimada, ou seja, ela não existirá e nenhuma possibilidade dela retornar. Ninguém pode pegar cinza e reconstruir. Se eu destruo com vento, se eu destruo com marreta, eu posso até tentar recolocar os pedaços, mas quando eu queimo, eu não tenho essa alternativa. Então, a ira de Deus, ela é grande sobre Roma. A ruína completa de Roma. Nesse item nós vamos estudar a justiça de Deus. E você pode estar pensando, mas que tristeza, acabar com uma cidade, outras pessoas envolvidas, será que isso é uma boa coisa? Basta a gente se lembrar que Deus, ele não é vingativo, ele é justo. Então, para se chegar a esse ponto, todas as oportunidades houve. Você se lembra que lá no Egito, quando Deus tratou com Faraó, o coração dele estava endurecido e ele teve todas as oportunidades e não aproveitou. Inclusive, quando parecia que ele já tinha se dobrado, ele volta para retomar o povo hebreu. Pois é, então aí sim ele é engolido e destruído pelo Mar Vermelho. Aqui também, esse momento teve todas as oportunidades, porque Deus, ele é o Senhor eterno. O único Deus eterno é o nosso Deus. Então é bom a gente lembrar que a profecia está se referindo como Babilônia a Roma. E Roma não se está falando de uma destruição física, mas está falando do ponto de vista da expectativa de que ela será destruída, de que a idolatria será destruída e o que ela representava nesse sentido é destruída. Hoje nós sabemos que Roma está de pé e nós sabemos também que existe lá um grande centro de idolatria, com adoração a anjos, a santos. Agora nós temos o item 4, a celebração celestial. Quando esse dia acontecer, quando esse grande incêndio acontecer, diz a palavra de Deus que ela vai liberar uma fumaça e que de longe mercadores e reis vão se estarrecer com o que está acontecendo naquele lugar. E a palavra de Deus diz que naquele dia, dentro do céu, os mártires, as pessoas que morreram por serem fiéis a Deus e não se curvar à idolatria, a não se curvar a homens como o imperador, não se curvar a ídolos, diz que eles vão se alegrar e eles vão ver alegremente o dia da punição daquele lugar. E diz ali o verso 18, 20: alegra-te sobre ela, ó céus, ó vós santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa a ela. Então é o exemplo de que Deus é fiel e que Deus responde a oração. Como é que a gente pode entender isso? Lembrando do capítulo 6, do verso 11, quando lá num dos selos nós vimos que as pessoas, os mártires que chegavam ao céu, perguntavam até quando esse povo vai continuar morrendo por crer em Deus e ser punido por isso. E aqui nós estamos vendo no capítulo 18, 20, que eles contemplarão a justiça de Deus, a resposta de Deus. Qual a lição que a gente tira para hoje na nossa vida? Quando você ora e parece que Deus não está te respondendo, lembre-se, o espere de Deus existe e você verá a justiça de Deus sobre a sua vida. Então, às vezes, a gente tem até literalmente causas na justiça, né? Em que demoram, mas eu quero te dizer que o nosso Deus, ele ouve, ele responde, ele é fiel e ele te deixa contemplar a vitória. Não se esqueça disso. A partir daí, a gente tem o capítulo 19, que é do verso 1 ao 4, o momento em que João escuta o som
de uma grande multidão dizendo aleluia. E entre eles existe os mártires, existem os anjos e existe também os 24 anciãos. Ou seja, é um grande movimento, uma grande alegria ali no céu. E todos eles louvam, todos eles adoram a Deus pela vitória final. E a partir daqui, então, nós vamos ver as bodas do Cordeiro. Então, isso será na próxima aula. Mas toda essa alegria do céu que está acontecendo nesse momento, no momento da condenação, do julgamento da Babilônia, é dito através de uma palavra chamada aleluia. Aleluia é a junção de duas palavras em hebraico. Uma que é louvar, elogiar, agradecer, mais Deus, o nome de Deus, o tetagrama, Iavé, a palavra de Deus, Ia significa Deus. Então, louvar a Deus. E o interessante é que em qualquer língua, a palavra aleluia, ela tem esse mesmo som, aleluia. Então, eu e você já podemos desde já nos alegrar com a vitória do nosso Deus. E para terminar, eu quero deixar então algumas lições práticas que nós podemos ver que esses 2 capítulos nos ensinaram. Nós vimos que foi dito que saia de Babilônia, ou seja, não esteja dentro, não conviva com esse sistema, não comungue com esse sistema. E quantas vezes nós podemos fazer isso na nossa vida prática, né? No momento que a gente está no encontro, numa festa, dentro de um momento em que acontece a maledicência, em que se abre as oportunidades para as desonestidades, é importante a gente verificar e olhar se nós não estamos nos curvando, negociando os valores de Deus com arrogância e também da mesma forma escravizando, punindo pessoas, né? Nós não somos Deus, mas tudo isso que envolvia o simbolismo da Babilônia, ou seja, da cidade de Roma que oprimia o apóstolo João, João está dizendo não se envolva. Para nós hoje vale a mesma coisa, porque o nosso Deus é santo, o nosso Deus é puro e Ele é moral. E se queremos comungar com Ele, se queremos viver com Ele, morar com Ele, precisamos ter o seu caráter. Deus, nós queremos te agradecer por essa lição, em que o Senhor nos conforta, nos consola, que nós veremos a tua justiça e que nós contemplaremos a tua liberdade na nossa vida. Que teremos, Senhor, o privilégio de louvar e adorar o seu nome, dizer aleluia, porque o Senhor, o Cordeiro, é o vencedor. O Senhor já venceu e nos permite, junto contigo, como foi aqui nesse último versículo. Assim nós oramos e te agradecemos, te pedimos uma boa semana e que nós possamos sempre dar bom testemunho, nos afastar daquilo que não te agrada e reconhecer sempre com a nossa vida, com o nosso testemunho, que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe você, uma boa semana.